Olá, mais uma vez estamos aqui e você aí nos acompanhando no Pergunte ao Mestre dos Magos. Boa tarde, professor André. Boa tarde, Marcel. Boa tarde a vocês todos. A pergunta de hoje é: qual a importância das técnicas de improvisação na construção de um personagem para a TV? Nossa, eu sou aluno do tablado, né? Muito tempo atrás fui aluno do tablado, né? E o tablado trabalha basicamente com improvisação, né? E eu tenho muito afeto pela improvisação. Nós estamos aqui falando de televisão. E aí na televisão, a improvisação ela pode ser muito usada antes da novela ser rodada, na preparação. Agora, depende. Durante a novela, depende que você tenha frentes de capítulos suficientes para poder brincar com improvisação. Porque na maioria das vezes, e isso, por mais que se fale, parece que é meio folclore, sei lá, o pessoal não cai muito a ficha. Televisão é 20 e poucas cenas por dia, se você tem um personagem médio para cima, é uma vida dedicada àquele personagem, a responsabilidade é grande, é um esforço que eu chamo, usando um grande teórico do teatro, atletismo afetivo. Todo dia tem muito trabalho. Então, muitas vezes não dá tempo de improvisar, você é obrigado a pensar a cena nela mesma e as possibilidades que ela tem na sua melhor forma, porque ainda faltam mais 22 e é tudo para amanhã. E no meu caso, então, com personagens extremamente complexos, em que o erro estava muito ali, margeando o acerto. Eu tenho alunos que são campeões de prêmio da televisão brasileira, mas sempre foi um risco de serem os piores atores da televisão brasileira, porque só faziam personagens muito perigosos. Várias situações, como na novela Paraíso Tropical, eu trouxe atores que têm atores jovens, como o ator Gustavo Rodrigues, a quem eu quero agradecer muito. Gustavo, muito obrigado. Veio trabalhar gratuitamente, passar as cenas da novela com o Bruno. Não tem como agradecer, creio que o Bruno também não tem. Um ator incrível. Então a gente improvisava muito em Paraíso Tropical. Por quê? Porque a frente de capítulo estava grande. E eu trazia justamente esses atores. Gustavo pertenceu ao grupo Transpoint, que é do Hermes Frederico, coordenador da CAL, né? Um cara que eu respeito muito, não é para desestabilizar o Bruno, porque eu não trabalho com essa coisa de desestabilizar atores. Já chega que o trabalho é muito corrido, as responsabilidades são muitas, é muita entrevista para responder, então eu sou zero sadismo. Mas era apenas para que ele se sentisse mais desafiado e para que o trabalho fosse mais rico, porque como o Gustavo, tendo muita experiência no teatro, pudesse trazer muitos elementos e um espaço criativo maior para o Bruno. Paraíso Tropical foi uma novela em que eu pude improvisar muito com o Bruno, porque havia tempo para isso, porque havia frente de capítulo. Agora, pessoal, quando a frente de capítulo está assim, 3, 4 capítulos só, adiantados, a novela está atrasada, não dá tempo de improvisar. Mal dá tempo de decorar o texto, o ator está decorando o texto ali nas últimas... Não é porque ele é relapso, não, é porque não deu tempo mesmo, ele não dormiu, ele saiu de uma noturna e já está numa diurna. E vocês de todo o Brasil que querem fazer novela, tem que se atentar para esse fato. Atletismo afetivo é um atletismo da alma, não é o atletismo afetivo, não é um atletismo de força muscular, embora seja muito preciso, mas é um atletismo do espírito. Você tem que estar com muita disponibilidade espiritual, emocional, para viver cenas de grande intensidade, como geralmente são todas do Bruno, né? ou foram muitas do Bruno, inclusive sem férias, também de todos os meus alunos, mas o Bruno ficou muito marcado por esse tipo de personagem. A pessoa precisa entender que não está indo assim, parece que a televisão é uma colônia de férias. Então, uma outra coisa que eu queria que vocês prestassem bem atenção, que quase não se fala, da improvisação quando se fala em modos de pensar a vida. Porque você faz com o tempo de televisão, você faz diversos personagens que têm diversos modos de ver a vida. Então, essa parte na qual eu sou muito conhecido, no estudo de filosofia, psicologia, sociologia, todas as logias necessárias, para que você possa ampliar os seus modos de pensar a vida, pensamento multifocal, ver o personagem por diversos pontos de vista. E que, muitas vezes, o que se chama de improvisação, no sentido tradicional, não ajuda a pessoa até vive outras emoções que não está acostumada, mas não muda de pensamento sobre a vida, não vê a vida sobre novos ângulos.
Então eu chamo atenção também para a improvisação nos modos de pensar, tá? Agora, é preciso também chamar atenção que improvisação é uma técnica. Existem vários modos de produzir improvisação. Por exemplo, tem a improvisação livre, que eu conheci muito fazendo com a Mira Haddad, no grupo Tá Na Rua. Você pega máscaras, pega a roupa e você vai improvisando conforme quer. E tem improvisações dirigidas, onde o professor dá um certo escopo, dá um certo limite e ali você improvisa. E existem também técnicas de improvisação. Por exemplo, a Tata Werneck fala muito em técnicas de improvisação, que ela e o grupo dela tem muitos jogos para você desenvolver a rapidez de raciocínio necessária à improvisação. Então veja, parece que a improvisação é uma coisa assim, você vai estar totalmente livre. Nós nunca estamos livres, nós estamos sempre condicionados pelos nossos hábitos. E mexer com hábito não é fácil. Então nós que estudamos um pouquinho de neurociência, de psicologia, nós sabemos que falar em mudar é muito fácil, mas nosso corpo, nossa mente não está muito interessado em mudar. Então, por isso que muitas vezes eu trabalho acompanhado por uma grande profissional de expressão corporal, como Helena Barvac, que me ajudou muito com a Isis. Queria agradecer também muito o Pedro Garcia Neto, que eu trouxe, ele é um ator de teatro, fez peças importantes e eu trouxe ele para trabalhar com a Isis também em improvisações. Quando a frente de capítulo permite. Quando a frente de capítulo permite, não dá para trazer ninguém. Tem que eu, o ator e a madrugada e corre para fazer aquilo no altíssimo padrão de qualidade, num tempo mínimo. E depois que acaba de estudar os capítulos, ainda tem 32.999 entrevistas para responder. E eu faço questão que meus alunos respeitem a imprensa, que façam respostas interessantes, que ocupem sua função social, tomar cuidado com o que fala, né? Principalmente quando está em novelas de iniciação como Malhação, né? O seu comportamento, ali milhões de jovens reproduzindo o que você pensa e faz, o que o personagem faz. Então, nesse aspecto, a imprensa, a mídia é muito importante. Por exemplo, não ficar respondendo a mesma resposta para todas as mídias, poder diversificar. Eu fico muito contente com toda a repercussão de mídia que muitos dos meus alunos tiveram, porque ali nós tivemos a oportunidade de discutir coisas muito interessantes com a sociedade brasileira. Então, discutir assuntos muito diferentes do que o autor vive no seu dia a dia, através da mídia com a sociedade brasileira, também é uma forma de improvisar. E é das menos usadas, porque aí precisa leitura, precisa ver filme, precisa ver série, precisa ir ao cinema, precisa ir ao teatro, né? Porque esses grandes atores de teatro, eles passaram por várias grandes peças que ensinaram eles bastante psicologia, quer dizer, eles não precisaram fazer curso de psicologia, eles leram peças de Ibsen, decuparam Nelson Rodrigues, decuparam Strindberg, decuparam Chekhov. Então, eles ganharam um grande conhecimento da alma humana, e ganhar conhecimento da alma humana e você ir conhecendo o ser humano de forma diferente, isso é uma verdadeira improvisação. Porque não digo que é em todos os casos, porque não é, e eu sou o último dos radicais, mas tem muitas pessoas que passam a vida inteira fazendo improvisação e não muda nada. A verdade é essa. Que ao contrário de soltar, eu preciso ajudá-los a direcionar a força cênica que eles têm, sabe? Eles são Airbus, são 737 emocionais, e como tem ideias, o pessoal criativo, meus alunos, né? Além de ser excelentes atores. Então, o que eu faço é, na verdade, uma contenção, esse método, o caminho, né? Um caminho para aquela novela, um método para aquela novela, um método para aquele personagem. Então, para mim, cada personagem é uma improvisação. Independente de eu estar trabalhando com a técnica ou com alguma técnica de improvisação específica, entendeu? Eu não preciso falar, sobe pelas paredes, cai, baba, chora, sua, embora eu não tenha nada contra isso. E eu fui diretor de uma faculdade de teatro que tinha vários professores de improvisação, tá certo? Agora, a gente precisa, já que estamos fazendo um programa, não repetir as mesmas coisas. Então, estou tentando assim, não querendo ser muito original, mas querendo dizer que quando você trabalha seriamente em personagens que são muito diferentes de você, você está improvisando. E essa improvisação também é na maneira de você explicar esse personagem de forma correta para o público. No caso do Bruno, o Tarso, a esquizofrenia, tanto trabalho social que o Bruno teve possibilidade de fazer através de seus personagens. Isso foi uma grande improvisação
na vida dele e serviu como uma faculdade. Então é preciso aqui versatilizar e improvisar a própria ideia de improvisação. Então fica essa coisa, desconstrói o personagem, desconstrói. Então ficam atores que só sabem desconstruir. Aí chega na hora de construir e você precisa levar uma coisa construída, porque no estúdio já tem muita indeterminação, como tenho falado em outros programas. Você não sabe se vai falar em pé, sentado, de cabeça para baixo. Hoje em dia a televisão está acompanhando muito a planificação e a movimentação de câmera do cinema, né? Os diretores estão podendo usar muito mais. As nossas novelas estão virando quase séries, tanto em profundidade de texto quanto em movimentação de câmera, luz. Improvisar é você se abrir para um novo personagem, independente até de fazer aquilo que mais comumente se chama improvisação. Então, pessoal, eu conto com vocês para mandarem perguntas. Eu preciso que vocês me ajudem a democratizar todo esse conhecimento sobre o que acontece de fato dentro dos estúdios de televisão, todas essas singularidades que fica difícil para quem está em outros estados, está longe do Rio, onde tem os estúdios de televisão, também em São Paulo com SBT. Estou esperando vocês. Não há desculpa para não perguntar ao mestre aqui que está à disposição, tá legal? Ficou alguma dúvida? Então nos envie no Instagram que aparece aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação. Tem muito mais por vir, não perca essa oportunidade.